fossa craniana anterior de verde. Eu coloquei muito mais a parte de anatomia, porque muitas vezes as questões elas giram em torno da anatomia da base do crânio, de saber onde está o forame, qual a estrutura passa por determinado forame. E às vezes eles colocam algumas doenças também, mas muitas vezes no enunciado a gente consegue utilizar a anatomia para responder também mesmo com doenças. De qualquer forma, eu também coloquei algumas principais neoplasias da base do crânio para a gente conhecer o aspecto de imagem, tá bom? Então vamos começar aqui com a base do crânio, falando que a base do crânio é dividida em 3 fossas principais. A fossa craniana anterior, de verde, a fossa craniana média, de laranja aqui, e a fossa craniana posterior, de amarelo. A fossa craniana anterior, então, que é a de verde, ela tem os limites aqui no osso frontal, posteriormente aqui na asa menor do osso esfenoide e aqui no tubérculo jugular, no tubérculo da cela anterior. Esses são os limites da fossa craniana anterior. De forames, ela não tem tantos forames, ela tem bem menos que as outras, né? Ela só tem o quê? A lâmina cribriforme, onde vai passar os raminhos do nervo olfatório, que é o primeiro nervo craniano, tá bom? Então essa é a fossa craniana anterior. Já a fossa craniana média é a mais complexa de todas, que tem mais estruturas para a gente conhecer. Ela vai se delimitar aqui no tubérculo celular anterior, no processo... me deu um branco agora. Processo anterior aqui. Aqui vai fazer o contorno da asa maior interna do osso esfenoide e aqui junto aqui do osso parietal e do osso temporal. Posteriormente aqui ela vai seguir o trajeto da pirâmide petrosa e vai se delimitar posteriormente pela clinoide posterior, tá bom? Então isso vai delimitar aqui o processo clinoide anterior, que é isso que eu tinha esquecido naquela hora. Então, o processo clinoide anterior, aqui é a asa maior do osso esfenoide, pirâmide petrosa e dorso celular. Isso vai caracterizar aqui, vai delimitar a fossa craniana média. E ela tem vários forames aqui que a gente precisa de conhecer. Começando pelo canal óptico. O canal óptico ele fica medial ao processo clinoide anterior. Então, o canal óptico vai passar o nervo óptico e a artéria oftálmica, medial ao processo clinoide anterior. Lateral ao processo clinoide anterior, a gente tem as fissuras orbitárias, que são as fissuras orbitárias superior e inferior, que elas se comunicam, elas são contínuas uma com a outra, as fissuras orbitárias. Vou mostrar depois qual é o conteúdo dessas fissuras orbitárias, mas eu posso adiantar que quase tudo que alcança o olho, que não passa pelo canal óptico, vai passar pela fissura orbitária superior, tá bom? Aqui já no assoalho da fossa craniana média, aqui junto da asa maior do osso esfenoide, a gente tem o forame oval, que tem um aspecto oval, como o próprio nome já diz, e o forame espinhoso, que ele é uma bolinha aqui que sempre vai acompanhar aqui o forame oval no casamento perpétuo, que é o casamento do forame oval com o forame espinhoso. O forame oval vai deixar passar o nervo mandibular, que é o ramo V3 do nervo trigêmeo, e o forame espinhoso vai passar a artéria meningia média. Além disso, a gente também tem aqui o forame redondo, que ele vai passar também na fossa craniana média, que é um trajeto anteroposterior e vai alcançar a fossa pterygo-palatina. Além disso, a gente também tem o canal carotídeo, o canal vidiano e o forame lácero, que fica mais difícil a gente ver nessa imagem, mas o forame lácero é esse aqui, que vai ser tampado por cartilagem e tecido fibrocicatricial e não vai passar nenhuma estrutura muito importante, além de veias emissárias. Também temos aqui a cela turca, né, e todas aquelas outras estruturas que vocês vão ver na neuro. Já a fossa craniana posterior, ela é delimitada anteriormente pelo tubérculo, pelo dorso celular, pela pirâmide petrosa e aqui pelo osso occipital. Ela contém o forame magno, que é o maior forame de todos, né, onde vai passar a medula espinhal e o tronco encefálico. Ela também contém na fossa craniana posterior o conduto auditivo interno, que a gente falou bastante na aula de ossos temporais, que vai carregar os nervos facial e nervo vestíbulo coclear. Além disso, mais inferiormente, ela também tem o forame jugular, que eu vou mostrar um pouco mais nessa aula, que vai passar os nervos glossofaríngeo, vago e acessório. Mais inferiormente ainda, ela tem o canal hipoglosso, onde, como o próprio nome já diz, vai passar o nervo hipoglosso, o forame magno, que eu já falei, e o forame estilomastóide, que vai ser a saída do nervo facial, do osso temporal, vai sair ali e vai alcançar a parótida. Então são muitas estruturas, muitos nervos, muitos forames, importante a gente vendo com calma, vai pausando, vai digerindo com calma essa aula, porque ela é um pouco maçante. Mostrando aqui os forames na tomografia. Então, na tomografia, o corte axial, janela óssea, a gente pode observar aqui o seio maxilar e posterior ao seio maxilar essa caixinha, que é a fossa pterygo-palatina. Além disso, o que a gente observa aqui também? O clivo, a pirâmide petrosa, a asa maior do osso esfenoide,
a porção petrosa aqui do osso, a porção escamosa do osso temporal, aqui a porção petrosa do osso temporal, a porção mastoide do osso temporal. Aqui o tubérculo jugular e aqui é o clivo, ok? Então aqui a gente observa, entre o clivo e a pirâmide petrosa, a gente tem a fissura petroclival e petrocipital. Além disso, a gente também tem o forame lácero, que é aquele forame que eu falei que não é atravessado por nenhuma estrutura muito relevante, além de veias emissárias, que ele é obterado por tecido fibroso e por cartilagem. Além disso, num trajeto anteroposterior, conectando essa região do forame lácero com a fossa pterygo-palatina, a gente tem o canal vidiano, que vai carregar o nervo vidiano, que ele é composto por fibras parasimpáticas e por fibras simpáticas, que vão alcançar a fossa pterygo-palatina. Na asa maior do osso esfenoide, a gente tem no trajeto crânio-caudal, portanto, no axial, ele é uma bola, o forame oval, que é um aspecto oval. Por que ele tem um trajeto crânio-caudal? Porque na base, na assoalho da fossa craniana média, vai repousar o cavo de Meckel. E o cavo de Meckel vai mandar para baixo o nervo mandibular, que vai cair no espaço mastigador. Por isso que ele é uma bolinha no axial. Já o canal vidiano, ele é um túnel, porque ele no axial ele tem um trajeto anteroposterior, tá bom? Junto com o forame oval, que vai passar o nervo mandibular, que é o V3, que é um ramo do trigêmeo. Vai passar também o forame espinhoso, que é o do casamento perpétuo, que eu falei, eles sempre estão juntos. Forame espinhoso vai passar a artéria meningia média. Ok, por enquanto. Vamos continuar então. Mais para cima, agora um corte bem mais superior. A gente observa as fissuras orbitárias superior e fissura orbitária inferior. As fissuras orbitárias, como eu falei, elas são laterais ao processo clinoide anterior, tá bom? Medial ao processo clinoide anterior é o canal óptico, onde vai passar o nervo óptico e a artéria oftálmica. Então, lateral ao processo clinoide anterior, a gente tem as fissuras orbitárias, superior e inferior. Mais superiormente, a superior, né, onde vai passar o oculomotor, o troclear, o abducente, o nervo oftálmico, que é o ramo V1 do nervo trigêmeo, e a veia orbitária superior. Então, quase todos os nervos que alcançam a órbita vão fazê-lo pela fissura orbitária superior, exceto o nervo óptico, que vai passar pelo canal óptico, tem o seu próprio canal. Então, os nervos motores, que é o oculomotor, troclear, abducente, terceiro, quarto e sexto. Um nervo sensitivo, que é o nervo oftálmico, que é o ramo V1 do nervo trigêmeo. E além disso, a veia orbitária superior, tá bom? A fissura orbitária inferior era bem menos relevante. Ela vai passar próximo ali o nervo maxilar, que é o V2, que vai sair aqui, ó, do canal do forame redondo, que eu vou mostrar depois. Então, o forame redondo, depois ele vai passar retão aqui, ó, vai passar então aqui o nervo maxilar, vai passar pela fissura orbitária inferior. E além disso, a veia orbitária, ó, veia oftálmica inferior também, passa pelo fissura orbitária inferior, tá bom? O forame redondo geralmente é um dos que as pessoas têm mais dificuldade de localizar no início, porque ele é um forame muito curto. O que eu posso falar para vocês para ajudar a localizar esse forame redondo é que no axial ele tem um trajeto anteroposterior, então ele é um túnel. Assim como o forame, assim como o canal vidiano. O canal vidiano também tinha um trajeto anteroposterior, lembra? Ele também era um túnel. Ó. Vidiano e o redondo são anteroposteriores. Porém, o vidiano ele é mais longo e mais inferior. E ele alcança a fossa pterygo-palatina. Já o forame redondo, ele é mais curto e ele vai conectar aqui a fossa média com a fossa pterygo-palatina. Vai carregar o ramo V2, que é o nervo maxilar do nervo trigêmeo. No coronal, se vocês forem lembrar da aula de seios da face, eu falei do forame redondo. Ele tá lateral ao seio esfenoide. Seio esfenoidal, desculpa. Eu mostrei que aqui é o canal óptico, aqui é o processo clinoide anterior, aqui é o canal carotídeo, aqui é o redondo e aqui é o vidiano. Como o redondo e o vidiano têm um trajeto anteroposterior no axial, no coronal eles ficam uma bolinha. Mais superiormente é o redondo e mais inferiormente é o vidiano, tá bom? O redondo vai passar as fibras do nervo maxilar, que é o ramo V2 do nervo trigêmeo, e o canal vidiano vai passar as fibras simpáticas e parasimpáticas do nervo vidiano para a fossa pterygo-palatina. Então, o forame redondo ele tem um trajeto mais curto, conecta a fossa média à fossa pterygo-palatina, e ele tem um trajeto anteroposterior no axial, e um trajeto, uma bolinha no coronal, do lado do seio esfenoidal. Já o vidiano, ó, ele também tem um trajeto anteroposterior, mas ele é mais alongado e mais inferior. Ó. Ele é mais inferior que o redondo, e ele vai conectar aqui a região do forame lácero com a região da fossa pterygo-palatina.
E o oval? O oval também já tinha mostrado, né, na asa maior do osso esfenóide, aqui no assoalho da fossa craniana média. E ele tem um trajeto mais crânio-caudal no coronal. Por quê? Porque aqui fica o cavo de Meckel. E o cavo de Meckel ele vai mandar para baixo o nervo maxilar, que é o nervo que vai fazer a inervação motora aqui da musculatura mastigadora e vai fazer a inervação sensitiva da arcada dentária inferior. Então ele precisa de descer. Como ele desce, ele tem um trajeto crânio-caudal no coronal e no axial ele tem um trajeto, uma bolinha, porque ele vai descer atravessando a fossa craniana média. Tá bom? O oval é muito importante, ele pode cair na prova, ele carrega então o nervo mandibular, que é o nervo V3, o nervo trigêmeo, que como eu falei, ele tem tanto fibras motoras, que vão fazer a inervação motora da musculatura mastigadora, quanto fibras sensitivas, que vão fazer a inervação sensitiva aqui do andar inferior da face e da arcada dentária inferior e da mandíbula. Bom, eu falei da fossa pterygo-palatina, né, que é aquela caixinha que fica posterior ao seio maxilar aqui no axial. A fossa pterygo-palatina tem várias comunicações, portanto, ela é bem importante para a disseminação de processos neoplásicos nos compartimentos profundos da face. Então, se a gente tem uma neoplasia, ela pode usar a fossa pterygo-palatina para alcançar outros compartimentos. A fossa pterygo-palatina, ela se conecta lateralmente com o espaço mastigador através da fissura pterygomaxilar e ela se comunica medialmente com a cavidade, com a coana e as fossas nasais pelo forame esfenopalatino. Além disso, como eu falei, a fossa pterygo-palatina também tem comunicação com o forame, um canal vidiano, com o forame redondo e com a fissura optária inferior. Esses são os forames da fossa craniana média, né? Esses são os forames da fossa craniana média. Agora vamos falar dos forames da fossa craniana posterior, tá bom? Fossa craniana posterior agora então, né? Tem dois principais, o forame jugular e o conotativo interno. O conotativo interno a gente já mostrou na parte de ossos temporais, forma jugular a gente vai mostrar agora. Forma jugular tem dois componentes principais também, que é a pars nervosa e a pars vasculares. A pars nervosa é dividida da pars vasculares por essa discreta espícula óssea. E observem que a pars nervosa ela é bem menor do que a pars vasculares, geralmente, porque o bulbo jugular geralmente é maior mesmo. E a pars nervosa, apesar de ter esse nome nervosa, ela passa menos nervo que a pars vasculares. Então a pars nervosa ela passa somente glossofaríngeo, que é o nervo craniano 9. Já a pars vasculares ela vai passar a veia jugular interna, o vago, que é o 10º, e o acessório, que é o 11º. Então a pars nervosa, apesar de ter esse nome, ela passa menos nervos, passa somente glossofaríngeo, e a pars vasculares, a veia jugular interna, o vago e o acessório. Ok? Aqui no coronal, a gente tem um aspecto da cabeça de águia no coronal, nessa parte da fossa craniana posterior, que nada mais é do que esse tubérculo jugular aqui no coronal, ó. Tubérculo jugular, que faz parte do osso occipital, aqui, ó, ele fica com um aspecto de cabeça de águia. E no coronal, superior à cabeça da águia, fica o forame jugular, com a pars nervosa e a pars vasculares. E inferior fica o canal hipoglosso, que eu vou mostrar ainda. Então, fechando o forame jugular. Na forame jugular tem a pars nervosa, onde vai passar o glossofaríngeo, e a pars vasculares, vago acessório e veia jugular interna, e ambos ficam superior à cabeça da águia no coronal. Já o canal hipoglosso, ele fica abaixo da cabeça da águia, abaixo do tubérculo jugular. E vai ser atravessado somente pelo nervo hipoglosso, que é o 12º nervo craniano, que é o nervo que vai fazer a inervação motora da língua oral, e vai passar dentro da bainha carotídea também, antes de chegar na língua. Bom, pessoal, isso foi a anatomia da base do crânio. Eu sei que é confuso, tem muitas estruturas, sobretudo para quem não está muito acostumado. É importante vocês voltarem, verem com calma, né, para vocês se familiarizarem mais. Agora vamos falar um pouquinho das lesões na base do crânio, somente as principais lesões. Começando pela ecordose fisalífera, que apesar de ter esse nome estranho, é uma lesão don't touch lesion, também uma lesão que não deve ser investigada, não deve ser manipulada, não deve ser ressecada, que é uma lesão benigna. A manifestação de imagem dela vai ser uma irregularidade aqui na face dorsal do clivo, na tomografia, e na ressonância magnética uma lesão lobulada com alto-sinal 2, bastante hidratada. Essa lesão ela é decorrente de células remanescentes da notocorda, por isso que é uma lesão mais na linha mediana, junto da face dorsal do clivo, uma vez que a notocorda é aquela estrutura da vida embrionária
que vai servir como eixo de sinalização para condensar o mesênquima paraxial, que vai futuramente formar a coluna vertebral. Ela vai sinalizar e vai ajudar a formar essa coluna vertebral e futuramente o clivo também, portanto, é uma estrutura mais na linha mediana. Se permanecer células primitivas aqui, essas células são altamente hidratadas e podem gerar uma discretas irregularidades aqui, mas geralmente não geram manifestação clínica. Então, esses achados favorecem a possibilidade da ecordose fisalífera, que é uma lesão benigna, originária de remanescentes da notocorda. Já essa outra lesão aqui, ela também é originária da notocorda, portanto, ela também é uma lesão óssea na linha mediana, porém é uma lesão neoplásica agressiva e maligna, que é o cordoma. Então, que a gente observa uma lesão expansiva, agressiva, que destruindo as estruturas aqui da base do crânio central, na região mediana, com bastante realce pós-contraste, e ela tem um sinal heterogêneo, pode ter um alto sinal T2, mas ela é muito variada porque existem muitos tipos histológicos de cordoma e cada tipo gera um aspecto na ressonância magnética. Ela pode descer também e passar para as partes moles, né, na região pré-vertebral, e ela pode crescer para trás também, gerar o aspecto do thumb sign, que é o sinal do dedão, que ela pode comprimir a ponte, gerando um dedão para trás, assim. Então, o cordoma é uma lesão na linha mediana, porque ele também é originário de células da notocorda, portanto, ela também é uma lesão ali na linha mediana. E aqui na base do crânio vai comprometer principalmente o clivo. Ela pode crescer posterior e gerar o sinal do dedão, que é o thumb sign, encostando aqui na ponte, e ele tem um aspecto muito variável, né, tá? Porque ela pode ter muitos tipos histológicos, como eu falei, mas é uma lesão agressiva na base do crânio na linha mediana. E o principal diferencial é o condrosarcoma, que é uma lesão mais paramediana que eu vou mostrar. Que é essa lesão aqui, o condrosarcoma. Então aqui a gente observa na janela óssea da tomografia, na janela de partes moles, o coronal, e aqui o T2 e o T1 pós-contraste da ressonância magnética. Aqui a gente observa uma lesão osteolítica irregular e agressiva aqui na topografia da fissura petrooccipital, petroclival. Aqui novamente a lesão osteolítica permeativa com aspecto agressivo, mas bem mal definida, com componente de partes moles associado. Quando a gente faz a ressonância magnética, essa lesão tem um altíssimo sinal em T2 e tem uma acentuada realce pós-contraste. Então, se a gente tem uma lesão agressiva na base do crânio, na região paramediana, altamente hidratada, a gente precisa de lembrar do condrosarcoma. E por que o condrosarcoma ele é mais paramediano? O cordoma ele é mais mediano porque ele surge a partir ele surge desculpa, a partir das células primitivas originadas da notocorda, né? Já o condrosarcoma ele também surge a partir de células primitivas, mas de células cartilaginosas, que podem ficar remanescentes aí nas fissuras, né? Que podem ser, na vida embrionária, tapadas por cartilagem. E algumas dessas células podem persistir e podem formar essa neoplasia. E as principais fissuras e suturas que ele pode persistir é a petroclival e petroccipital. Por isso que ele vai ser uma lesão mais paramediana que o cordoma. E assim como o condrosarcoma de outras partes do corpo, né, ele também vai ter um altíssimo sinal em T2, e vai ter calcificações da matriz condral em ponto e vírgula, que vão ser o hallmark patológico aí do condrosarcoma. Então, uma lesão na base do crânio altamente hidratada, paramediana, infiltrativa, agressiva, lembrar do condrosarcoma, que é o diagnóstico diferencial do cordoma, que ele é mais mediano. Ele pode gerar paralisia do sexto nervo craniano, do nervo abducente, porque ele vai comprometer precocemente o canal de Dorello. Lembrar que o canal de Dorello ele vai passar aqui na junção da pirâmide petrosa com o clivo dentro do... e vai passar aqui o nervo abducente. Então, como ele compromete precocemente esse nervo, essa topografia, devido à topografia também da fissura petroclival, ele vai comprometer precocemente o abducente. E o nasoangiofibroma juvenil, que é uma lesão de homens jovens com epistaxe. Então, no anunciado vai lá falar que é um homem de 21 anos, um homem de 19 anos com epistaxe. Tem de lembrar imediatamente do nasoangiofibroma juvenil, que é uma lesão bem clássica da fossa pterygo-palatina. É uma lesão bem vascularizada, com acentuado realce pós-contraste, uma lesão benigna que vai promover remodelamento ósseo mais que destruição óssea. A gente observa que a fossa pterygo-palatina acentuadamente ectasiada, dilatada e remodelada, e esse tumor ele vai surgir a partir daqui do submucosa do forame esfenopalatino. Então ele vai invadir aqui as fossas nasais, a coana, e vai remodelar aqui as estruturas da fossa, a fissura orbitária inferior, pode remodelar também o canal, o forame redondo, pode alcançar a fossa craniana média e até pode alcançar o canal, o seio cavernoso, pode crescer para a base do crânio.
Então, o enunciado vai falar de homens adolescentes masculino com epistaxe. É uma lesão com contornos lobulados, que vão ter essas projeções digitiformes, que é bem característica dessa lesão também. Vai estar centrada na fossa ptérigo-palatina, com importante realce pós-contraste, e sobretudo na origem da mucosa do forame esfenopalatino, né, que é essa topografia aqui, que vai estar bastante alargado. Depois daqui ele pode alcançar a fossa nasal e a nasofaringe a partir do forame esfenopalatino, o ápice da órbita a partir da fissura orbitária inferior e a fossa craniana média a partir da fissura orbitária superior e a partir também do canal do forame redondo. Apesar de ser benigna, ela também tem uma alta taxa de recidiva e de persistência, assim como era enfim, ela tem uma alta taxa de recidiva de persistência, apesar de ser uma lesão benigna, e o segmento pode ser feito com tomografia ou com ressonância. A gente vai priorizar a ressonância magnética para evitar a radiação nesses pacientes que são jovens. E essa lesão ela vai surgir a partir dessa região do forame esfenopalatino, aqui na fossa ptérigo-palatina. Ela é altamente vascularizada, ela é altamente irrigada por ramos da artéria maxilar interna, que é um ramo da artéria carótida externa. Então aqui é a artéria carótida externa, aqui a gente tem a artéria temporal superficial, e aqui a gente tem a artéria meningia média. Em seguida, a gente tem a artéria maxilar interna, que vai passar na região da fissura da fossa ptérigo-palatina, e esse blush tumoral aqui representa, então, a lesão. Eles podem fazer essa arteriografia convencional e podem embolizar essa lesão antes de operar, para tentar reduzir o tamanho. Então, essas são as principais lesões que eu tinha para mostrar para vocês. Novamente, só para a gente revisar a anatomia. Na fossa craniana anterior, o principal forame é a placa cribiforme, onde vai passar as fibras do nervo olfatório. Aqui na fossa craniana média, o maior número de forames, no qual a gente vai ter medial ao processo clinoide anterior, o canal óptico, onde vai passar o nervo óptico e a artéria oftálmica. Lateral ao processo clinoide anterior, a gente tem as fissuras orbitárias superior e inferior. A fissura orbitária superior vai passar o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente, o nervo oftálmico, que é o ramo V1 do nervo trigêmeo, e a veia orbitária superior. A fissura orbitária inferior, ela é contínua com a fissura orbitária superior, ela vai ter relação com a fissura com a fossa ptérigo-palatina, e ela vai deixar passar o nervo maxilar e a veia oftálmica inferior. Aqui o forame redondo, ele tem um trajeto anteroposterior no crânio caudal, ele é bem curto, ele vai conectar a fossa craniana média com a fossa ptérigo-palatina, e ele vai transmitir o nervo maxilar, que é o ramo V2 do nervo trigêmeo. Aqui na asa maior do osso esfenóide, a gente tem o casamento perpétuo do forame oval com o forame espinhoso. O forame oval tem esse aspecto mais oval, ele é uma bolinha no axial, no coronal ele tem um trajeto crânio-caudal, porque ele vai permitir a passagem do nervo mandibular aqui através do cavo de Meckel até o espaço mastigador, né, pelo nervo mandibular, como eu falei, tem fibras motoras que vão inervar a musculatura mastigadora e fibras sensitivas que vão inervar o terço inferior da face, a mandíbula e a arcada dentária inferior. E o forame espinhoso, que é essa bolinha mais posterior, fica próximo aqui da espinha do osso esfenóide, vai deixar passar a artéria meningia média com os ramos principais aqui, superior e inferior. Aqui o forame lácero e também a região do canal carotídeo e também a região do mais inferior que o forame redondo, o canal pterigoide, o metacústico interno, onde vai passar o nervo facial e o nervo vestíbulo-coclear, o forame jugular, que vai ter duas partes, a pars vasculares e a pars nervosa. A pars nervosa vai passar somente o glossofaríngeo e a pars vasculares vai passar a veia jugular interna, o vago e o acessório. O canal do hipoglosso, que é o mais inferior de todos, que vai estar embaixo da cabeça da águia, no coronal, onde vai passar o nervo hipoglosso, que é o 12º nervo craniano, que vai fazer a inervação motora da língua, e o forame magno, que vai passar o tronco cerebral e a medula espinhal. Bom, pessoal, isso conclui a minha parte da cabeça e pescoço. Também tem a parte do U, que vai falar do pescoço e de outras partes também. Espero que tenha aproveitado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Um abraço e boa prova. Até mais.